Por que pessoas perdem tanto dinheiro em bingos e caça-níqueis? Tem duas coisas aí que fazem as pessoas perderem tanto dinheiro. Bem-vindos a mais um programa do Pergunte ao Professor de Psicologia, aquele programa que você vai lá no meu Instagram, me segue, manda a pergunta no direct e ela aparece aqui no vídeo. Primeira pergunta: por que eu só dou valor para a pessoa que está comigo depois que terminamos? Isso é bem interessante, inclusive, esse dar valor é algo bem relativo. Por que é relativo? É claro que a pessoa pode terminar um relacionamento, depois se conscientizar que ela queria estar com a pessoa que ela não tem mais. Mas tem um viés cognitivo fortíssimo nesses casos, que é o viés da aversão à perda. Olha que interessante. A menina não tá nem aí pro cara. E ela sabe que o cara tá doido com ela. Aí lá no colégio, ele começa a mostrar interesse por uma amiga dela. Aí ela começa a ficar interessada nele. Por quê? Claro, ela pode ter percebido que ele é uma pessoa interessante, mas pensando no viés cognitivo, existe um viés cognitivo em que nós não gostamos de perder algo que já temos e que já consideramos que é algo que a gente nunca vai perder. Então, quando você termina um relacionamento, foi uma pessoa babaca, a pessoa terminou com você e você depois sente tanta tristeza, muita dessa tristeza, não estou falando que é toda não, vai ser explicada por essa aversão à perda. E é um negócio tão louco que muitas pessoas mantêm relacionamentos abusivos, violentos, tanto fisicamente quanto psicologicamente, devido a essa aversão à perda. Sentir que vai perder algo que sempre teve junto, psicologicamente, tem um custo bem elevado. E não é fácil a pessoa querer bancar, usando os termos da nova geração, né? Não é fácil a pessoa tancar a decisão de ficar separado, não é não. Inclusive, tem um outro viés cognitivo associado aí, que é o viés do investimento de tempo. É o viés do esforço. Sempre que a gente investe muito tempo em algo, se esforça muito a fazer algo, a gente tem uma tendência de gerar maior aversão à perda, mesmo que aquilo nos faça mal. É como se a pessoa estivesse dirigindo o carro no caminho totalmente errado. Aí ela descobre, ligando o GPS, que ela está 100 km na direção errada. E a pessoa insiste em ir na direção errada, afinal, já cheguei até aqui, já aguentei tanto tempo. E isso também está associado aí a essa aversão à perda quando o relacionamento termina. Então, associando esse viés aí do investimento de tempo, o viés do esforço e também o viés de aversão à perda, muito daquilo que você sente ao terminar um relacionamento, ao terminarem com você, não é amor de verdade, não. Ainda que eu não consiga definir cientificamente, né, o que é o amor, mas muito disso aí, na verdade, não tem a ver com trazer à luz da consciência. Não, isso tem a ver com os problemas de não gostar de perder nada e o tempo que você investiu na relação. Próxima pergunta. Por que algumas pessoas são mais influenciáveis do que outras? Olha, eu vejo pelo menos 3 motivos para isso acontecer. Bom, o primeiro motivo é um viés cognitivo chamado autoridade. Se você tem uma autoridade, essa autoridade naturalmente vai exercer muita influência em você. E algumas pessoas são mais inclinadas a obedecerem à autoridade do que outras. Então a autoridade é o primeiro elemento que a gente vai ter, que vai tornar as pessoas mais influenciáveis. E essa autoridade nem precisa ser um chefe, pai, mãe, não precisa ser alguém que está num grau claramente hierarquicamente superior. Precisa não. Pode ser uma pessoa que você confia. Inclusive, uma coisa que eu já comentei com o Pirula, que eu já até denunciei aqui no canal, que eu já tive essa conversa com o Pirula, tem pessoas que seguem o Pirula, me seguem e que repetem aquilo que a gente diz sem ter realmente refletido. Ou seja, a pessoa vê um vídeo meu em que eu falo dos problemas de diagnóstico de criança trans, em vez da pessoa acompanhar meu raciocínio e poder concordar ou discordar, ela simplesmente concorda pela forma que eu falei, pela autoridade que eu tenho. Isso acontece com o Pirula, isso acontece com vários divulgadores científicos. E é claro que eu prefiro que as pessoas sigam de forma cega um divulgador científico do que alguém que dispara fake news todo dia. Mas ainda assim seria preferível a reflexão, né? E essa questão da autoridade é muito forte. Muitos de vocês sabem que além de ser professor de psicologia, eu sou hipnotista. E quando a gente aprende hipnose, uma coisa muda na nossa mente para sempre. Quando você aprende a hipnotizar os outros, você percebe o poder da palavra. A palavra tem um poder forte demais.
E a gente, às vezes, não imagina isso. Às vezes, aquilo que você fala do seu amigo. Ah, não mexe com isso não, vai dar errado. Não investe nesse relacionamento também não. Às vezes, isso tem um impacto na vida do outro que a gente nem imagina por conta desse viés da autoridade. Mas não é só isso não. Tem também um problema de efeito manada. O efeito manada também leva as pessoas a serem influenciadas. E aí, no efeito manada, vão surgir duas coisas distintas. Vai surgir o pensamento de grupo e vai surgir a polarização de ideias. Pensamento de grupo é o seguinte: todo mundo tem seus próprios vieses cognitivos, que são esses atalhos de julgamento, né? Que inclusive muitas vezes são benéficos, muitas vezes são acertados. Mas todo mundo individualmente tem seus próprios vieses cognitivos. Todo mundo tem. Agora, quando a gente está em grupo, a gente tem uma tendência de criar o viés cognitivo do grupo, que é o pensamento de grupo. Muitas pessoas, por terem um vínculo muito grande com as pessoas da sua comunidade, valores compartilhados de forma muito intensa, acabam respondendo mais intensamente ao pensamento de grupo. E sabe uma coisa que faz as pessoas terem mais pensamento de grupo? Religião. Religião é complicado, porque na religião a gente tem algo que frequentemente está junto com a identidade. É em nível de identidade. Ah, eu sou católico, sou espírita, sou evangélico. Não importa a religião. Como é nível de identidade, você está mais propenso a compartilhar das decisões que a sua comunidade religiosa toma. É por isso que vídeos como do meu amigo Iago Martins, 2 Dedos de Teologia, em que ele fala da vacina e da importância de vacinar, são vídeos que foram tão importantes durante o Covid. Porque tinham pastores que estavam fazendo a comunidade não vacinar, cara. E aí tem esse efeito de manada, e o que vai fazer o efeito de manada ser mais intenso nem é realmente o nível de inteligência dessas pessoas, não é realmente o nível de escolarização. Muitas vezes é o nível de compartilhamento de ideias que elas consideram identidade. E aí, inclusive, vão surgir pensamentos de grupo, de movimentos identitários mesmo. O movimento negro vai ter pensamento identitário, pensamento de grupo. O movimento feminista vai ter também. Os religiosos vão ter também. Porque eles compartilham ideias em nível de identidade. Perceba que eu não estou entrando no mérito de que pensamento do grupo é esse. Não estou entrando nesse mérito. Estou dizendo é que é comum essas pessoas terem comportamentos e opiniões semelhantes, mesmo em pautas que não tem nem a ver com as pautas identitárias delas. É bem interessante isso. Então a gente tem a questão do viés de autoridade, tem o viés do pensamento de grupo, e ainda falando de efeito manada, tem um negócio que surge também no grupo, que é polarização de ideias. Cara, quando você está num grupo e esse grupo compartilha opiniões, além de surgir o pensamento do grupo, você vai ter polarização. Aí você vai acabar tendo aquilo que a gente teve na política. Você vai ter um grupo de extrema esquerda raivoso e um grupo de extrema direita raivoso. E nem vou entrar aqui na comparação se eles são iguais ou não são iguais. Eles vão ter as suas particularidades. Não acho que são comparáveis, mas não é aí o tema do vídeo. Mas o ponto é que o pensamento de grupo pega as ideias mais polarizadas daquele grupo e torna as ideias de pensamento de grupo. E rede social só alimenta isso. E finalmente, ainda falando de pessoas que são mais influenciáveis, a gente vai ter também um fenômeno chamado conformidade pública. O que é conformidade pública? E aí vai ter a ver com a autoridade. Você, por estar sendo observado, por estar no meio que tem outras pessoas, muitas vezes vai emitir opiniões que você não concorda, simplesmente pelo medo de ser julgado pelo grupo. Ou seja, você discorda da opinião do grupo, mas não tem coragem de discordar. Ou seja, no fundo, você não foi influenciado de verdade. Não é uma conversão verdadeira para a ideia, não. Você está com medo de ser achincalhado, de ser punido. E esse medo de punição leva você a aparentemente ter sido influenciável. Mas talvez nem tenha sido, você está com medo de não ser aceito pelo grupo. Então, em geral, a gente tem pelo menos esses 3 elementos nas pessoas que são mais influenciáveis. O viés da autoridade, vai ter esse efeito manada, pensamento de grupo, e o problema da conformidade pública, que é a pessoa não emitir o que ela realmente pensa por medo de ser julgada. Por que pessoas perdem tanto dinheiro em bingos e caça-níqueis? Tem 2 coisas aí que fazem as pessoas perderem tanto dinheiro. Primeiro, é que elas ficam viciadas. Por que as pessoas ficam viciadas em caça-níquel,
em bingo, existe uma coisa chamada reforço intermitente. Inclusive, é bem típico de aposta. O reforço intermitente é bem típico de aposta. Ele não vai surgir, por exemplo, em outros vícios, como compras feitas de forma impulsiva. Você não vai ter reforço intermitente no vício em pornografia. Você não vai ter reforço intermitente no vício em cigarro, não. O reforço intermitente é bem típico de aposta. Imagina o seguinte, você decidiu apostar nesse site de aposta. Não recomendo que você faça isso, beleza? Mas vamos supor que você está apostando. Primeiro dia, você foi lá, gastou R$10, ganhou nada. Segundo dia, gastou mais 10, ganhou nada. Terceiro dia, gastou mais 10, ganhou nada. Quarto dia, você ganha R$20. Perceba que você ainda está no prejuízo. Você não recuperou o dinheiro todo, não. Mas surgiu um reforço que acontece de vez em quando. Se chama reforço intermitente. Esse reforço intermitente é das coisas mais poderosas para o ser humano. Sabe por que em relacionamento abusivo é tão comum as pessoas ficarem tontas? Na pergunta anterior, eu falei sobre relacionamento abusivo. E falei de aversão à perda, do tempo dedicado. Mas tem uma coisa extra em relacionamento abusivo. É o reforço intermitente. A pessoa que é abusiva na relação, ela não é só péssima, não. De vez em quando ela é muito carinhosa. De vez em quando ela é super legal. E é igual o caça-níquel. É um reforço intermitente. Reforço intermitente é um reforço que surge bem de vez em quando, cara. De vez em quando vai ter aquele reforcinho. Mas quando tem, fica poderoso demais. Porque o nível de saciedade em relação à recompensa é muito baixo. Então, se você tem um relacionamento abusivo e de vez em nunca existe, esse reforço, o tratar bem, e o resto só trata mal, vai surgir também o reforço intermitente aí. Então o primeiro ponto que faz a pessoa ficar viciada é esse reforço intermitente. Ou seja, se a pessoa simplesmente tivesse apostado muito dinheiro e tivesse perdido, acabou, cara. Acabou. Até contar minha experiência, fui dar palestra na convenção de hipnose em Las Vegas. Aí tava eu e meu amigo Rodrigo lá, a gente decidiu, vamos apostar no cassino, vamos apostar. Aí o que aconteceu? Eu separei o dinheiro do cassino. Separei $50, pô, pensei, $50, filho, vai dar pra divertir pra valer. Cara, fui jogar aqueles $50 na maquininha, 15 minutos eu tinha $0. O que eu fiz? Fiquei puto. Não vou mexer com isso mais. Não vou mexer com isso mais. Agora, se eu tivesse, por exemplo, gastado $500, o que ia acontecer? Em algum momento eu ia ganhar alguma coisa. Essa pequena coisa ia surgir como reforço intermitente e ia fazer eu apostar cada vez mais. Ou não, se eu não caísse no viés cognitivo. E conhecer sobre viéses cognitivos evita que a gente caia neles. Agora, não é só o reforço intermitente que faz ficar viciado, não. Não. Tem um viés do custo afundado. O que é o viés do custo afundado? Quando eu fui apostar, eu já tinha levado $50 pra isso. Pô, vou apostar. Perdi, acabou, velho. Não vou apostar mais não, eu tô de saco cheio. Mas, às vezes, a pessoa perdeu $100, perdeu 200, perdeu 300, perdeu 400, ganhou 100. Reforço intermitente, de novo, velho. Reforço intermitente. Mas não é só isso, não. Ela pensa, pô, agora eu consigo recuperar meu dinheiro. Tá dando certo. É o viés de você querer recuperar o dinheiro que foi gasto. Cara, esse viés, ele é um viés muito complicado, porque a pessoa fica pensando, não, eu vou recuperar. Aí chega lá no bingo clandestino, vai apostar o carro, vai apostar a casa, vai perder apartamento, vai perder, cara. Porque entra nesse loop que envolve o reforço intermitente, aí de vez em quando ele ganha um dinheirinho, associado com o problema de querer recuperar o que já gastou. E de vez em quando ganhando um pouquinho no reforço intermitente. Aí a pessoa fica doida e gasta uma fortuna mesmo. Então, em geral, o vício em caça-níquel e site de aposta envolve essas duas coisas. O reforço intermitente. A pessoa ficar viciada sem nunca ter ganhado, cara, não vai acontecer. Não vai acontecer. Então o reforço intermitente é essencial para a pessoa ficar viciada. Se a pessoa jogou no site de aposta, perdeu R$100 e ficou com raiva, cara, não vai ficar viciada, vai ficar com raiva. Agora, mesmo essa pessoa que não ganhou nada, ela talvez aposte mais devido ao viés do custo afundado. Pô, já perdi 100 conto, tem que recuperar agora. Agora, quando a pessoa já está recebendo reforço intermitente, de vez em quando é recompensada ganhando alguma coisa, e aí surge o viés do custo afundado, aí, cara, não é fácil isso aí não. Então perceba que quando a gente pega vício em bingo, caça-níquel, é algo bem particular, porque essa questão do custo afundado e do reforço intermitente não existem para outros comportamentos de descontrole, como compulsão alimentar, pornografia, vícios, gerais de drogas psicoativas, não tem. Quero muito passar em concurso, mas não me anima a estudar. O que fazer? Tem um vídeo que eu falei sobre o ambiente.
se seu ambiente não for um ambiente propício para estudar, não vai conseguir passar mesmo não. Você pode ter certeza. Tudo aquilo que você procrastina, existe uma resposta para isso que você procrastina no seu ambiente. E esse ambiente não é só o lugar que você está, não. São as pessoas também que você convive. E eu te falo, se você está nesse período aí de ficar estudando para concurso, vestibular, se seus coleguinhas não forem desse meio de estudar, for baladeiro, todo final de semana saindo para beber, olha, a chance de conseguir se manter na rotina diminui muito. Então, controlar o ambiente é controlar não só os ambientes que você frequenta, não só o ambiente em que você estuda, que você mora, mas também as pessoas com as quais você convive. Agora, além disso, o ser humano ele tem muita dificuldade de lidar com meta a longo prazo. Ou seja, se você faz uma meta, olha, vou estudar para daqui a 2 anos fazer o concurso e passar no concurso. Nosso cérebro não entende meta longa assim. Então o ideal é que essa meta seja dividida em metas menores. E dito isso, né, a última dica importante é o método Pomodoro. Tá com dificuldade de se concentrar? Faz o seguinte, estuda só por 20 minutos, só 20 minutos. E coloca o alarme para tocar daqui a 20 minutos e você descansa 5 minutos. Aí depois que descansar 5 minutos, volta mais 20 minutos estudando. Agora esses 5 minutos não é para ficar mexendo no celular não, é para ficar descansando. Aí você faz vários ciclos de 20 minutos estudando, 5 minutos descansando. Se achar 20 minutos muito tempo, diminui para 15 e coloca 5 minutos de descanso. Bom, espero que eu tenha resolvido sua dúvida. Pô, não resolveu? Vai lá no meu Instagram, me segue, manda sua pergunta em direct. Agora, se você quiser conversar diretamente comigo, aí tem que virar apoiador, né? Clica no link da descrição, participe da nossa campanha do Apoia-se. Aí você vai ter acesso direto ao nosso grupo secreto do Telegram. Até lá.